fluxos migratórios. Grandes deslocamentos de populacionais são conhecidos desde a antiguidade. Grupos humanos deixam seu lugar de origem em busca de melhorias em suas condições de vida, muitas vezes fugindo de calamidades naturais, como secas, invernos rigorosos e prolongados, e de perseguições políticas e religiosas. Então, olha só, aqui a gente tem uma imagem, né, de uma região da África, e a gente vê aí que o deserto do Saara e as terras férteis do sul, nela ocorrem frequentes períodos de seca e a população rural residente é obrigada a se deslocar para obter alimento, tá? Então, a gente vê aí um povo que é obrigado a sair ainda nos tempos atuais, né? Para conseguir aí o seu alimento. Lê para mim a Júlia. Quando estudamos a dinâmica das populações, precisamos discutir as migrações com os fluxos populacionais permanentes ou episódicos, compulsórios, como as imigrações de refugiados de guerra ou espontâneos. Esses movimentos podem ser internos, quando ocorrem dentro de um mesmo país, ou externos, de um país para o outro. Então, a gente vai ver aí um fluxo de imigração interna, por exemplo, no Brasil, de pessoas que saem da área rural e migram para as áreas urbanas, certo? Em busca de melhores condições de vida, ou pela questão da tecnologia, que aí interfere muito na mão de obra, tá? E a gente vê aí questões como a Síria, né? Que a gente vê aí uma guerra civil que faz com que a população migre para outros países, como a França, a Espanha, né? Façam grandes fluxos de migração. Pode ler para mim agora o Rafael. Migração. Com frequência, a imprensa noticia a entrada ilegal de pessoas em países desenvolvidos, bem como a reação dos governos desses países no sentido de conter a imigração. No mapa a seguir, é possível observar os principais fluxos migratórios mundiais ocorridos no ano de 2013. Então, a gente consegue, não consigo diminuir para vocês verem aí amplo, mas dá para ver na apostila de vocês, tá? Então, da América do Sul para a América do Norte, certo? Da América do Sul para regiões da Europa, tá? E aí a gente vê que os pontos principais ali é a Europa e os Estados Unidos, né? Com incidência muito grande aí na Europa, tá? Todo o planeta aí migrando para a Europa e uma pequena parte para a área do Golfo Pérsico aqui, ó. Certo? Segundo o relatório das migrações no mundo de 2015, publicado pela Organização Internacional para Migrações, estima-se que existem 232 milhões de migrantes internacionais, pessoas que migraram para outros países, e 740 milhões de migrantes internos, pessoas que migraram dentro do seu próprio país, no mundo. Esses dados demonstram que a migração dentro de um mesmo país ou uma mesma região é maior do que a migração entre regiões menos desenvolvidas para mais desenvolvidas. Mesmo assim, os conflitos mais intensos ocorrem quando migrantes de países em desenvolvimento tendem a cruzar as fronteiras de países desenvolvidos. Então, aí, a gente vê que é a busca, como a gente falou aí, de melhores condições. Contudo, faz com que aumente a população, que é o do caso que a gente tem ali na Europa, né? Com as questões de migração, eles não têm índices altos de natalidade, mas quando a gente vê o volume de pessoas, faz com que o desemprego aumente em torno de 16% na região da União Europeia. Por quê? Porque são pessoas migrando dos países que estão ali no entorno da União Europeia, da África e de outros continentes, em busca de melhor qualidade de vida, de maior participação no mercado de trabalho, tá? Pode ler para mim, Leandro. Pode ler para mim, Maria Clara.
políticas restritivas, isso daí? Isso. Políticas restritivas de imigração podem criminalizar os fluxos migratórios e dar ordem ao crescimento de assentamentos informais. Acompanhamento de populações em trânsitos que lá vivem em condições precárias. Políticas rígidas de controle de fronteiras geram situações em que imigrantes muitas vezes se estabelecem em áreas com acesso limitado a recursos e condições mínimas de sobrevivência. Então, esse tipo de percepção são de campos de refugiados, né? Algumas regiões aqui mesmo na fronteira entre o México e os Estados Unidos, e acabam vivendo em situação precária, mas estão fugindo ali de algum tipo de conflito, de algum tipo de situação. Tá? Cerca de 50% dos migrantes internacionais residem em apenas 10 países desenvolvidos e altamente urbanizados: Austrália, Canadá, Estados Unidos, França, Alemanha, Espanha, Reino Unido, Federação Russa, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos. Os migrantes tendem a se concentrar em grandes cidades desses países, ou seja, eles vão em busca das capitais, né? Então, eles não vão em busca ali de regiões mais afastadas, eles vão em busca mesmo das grandes metrópoles, né? Dos grandes fluxos. Por quê? Porque eles têm essa intenção de ter aí um melhor índice aí para conseguir emprego. E, ao mesmo tempo, eles vão aumentar a taxa de desemprego nessas regiões, assim como as de índice de moradias precárias, tá? Pode ler agora aqui para mim, a Camille. O fluxo anual de imigrantes no mundo ganhou força a partir dos anos de 1980. As catástrofes naturais, a busca de oportunidades de emprego e geração de renda, as perseguições por motivos etno-religiosos e as guerras motivaram a emigração, saída de um grande número de pessoas de diversos países. Entre 1950 e 1970, esses fluxos migratórios eram bem-vindos, principalmente na Europa, em virtude dos esforços necessários para a reconstrução do continente após a Segunda Guerra Mundial. Os europeus necessitavam de mão de obra menos qualificada para atividades como construção civil. Então, olha lá, no fim da guerra, a gente precisa reconstruir uma Europa que foi devastada, certo? E aí, o fluxo migratório era bem-vindo. A gente viu isso também no Brasil, né? Aí nas décadas onde eles aboliram a escravidão e incentivaram a vinda de imigrantes aí no início do século XIX, buscando aí uma mão de obra também para trabalhar nos campos. Então, vejam que tanto na América quanto ali na Europa, eles estão buscando pessoas que não têm aí qualidade nos estudos, que não tem uma referência, né? Eles procuram aí mão de obra barata, tá? E com isso também empobrece essas regiões nas questões de conhecimento, né? Nessas questões de desenvolvimento social. É um povo que vem aí sedento de estudo, sedento de conhecimento, né? Até como eu posso colocar assim para vocês? Nos relacionamentos sociais mesmos que estão ali no seu entorno. Após a década de 1970, novas tecnologias reduziram a mão de obra no setor produtivo. Por exemplo, a robotização das linhas de produção decorrente da revolução técnico-científica causou elevados índices de desemprego em diversos países europeus. Então, a gente já vê aí que uma mão de obra não qualificada, né, não vai conseguir aí se estruturar para trabalhar dentro de uma revolução técnico-científica. E para ajudar, se diminui o número de pessoas necessárias para desenvolver o serviço, tá? Então, aí a gente tem um acampamento de imigrantes no porto de Calais, na França. Então, a gente já vê aí um exemplo de situação precária, né?
como é que estão se alimentando, como é que estão se desenvolvendo, estrutura de saúde, saneamento básico, né? Então, a gente já começa a observar aí a queda do IDH, tá? Do IDH da França, porque essas pessoas contam também como pessoas que habitam ali aquele país, tá? Pode ler aí para mim agora a Isabela. A Europa, como os Estados Unidos, tem grande número de imigrantes em sua população e a maioria deles entrou de uma forma ilegal. Nos últimos anos, intensificou-se o fluxo de migrantes dos países do leste europeu para a Europa Ocidental. Entretanto, como as costas de imigração são bem reduzidas, a entrada desses imigrantes geralmente ocorre de maneira ilícita, ou seja, muitas pessoas acabam se arriscando ao pagar intermediários para efetivar sua entrada de forma ilegal. Então, gente, aí a gente vai ter um exemplo, tá? Dessa imigração, foi aquele caminhão onde morreu 46 pessoas por conta do calor dentro do caminhão, tentando entrar ali da Rússia para a Europa. É muito complicado esse tipo de situação, né? Então a gente vai ter aí esforços para atravessar por desertos, esforços para atravessar por faixas de água, né? Pelo mar ali da Síria para a França, por exemplo, e aí acabam se colocando em risco. Tá bom. Leia para mim, Leandro. Então, lê para mim, Gabriel. Apenas em 2013, os Estados Unidos prenderam mais de 660 mil imigrantes que tentaram entrar no país. Destes, 424 mil eram mexicanos que tentaram cruzar as fronteiras de 3,2 mil quilômetros entre o México e os estados do Texas, Arizona e Califórnia. Para dificultar a passagem dos imigrantes, o governo americano construiu um muro de metal em um terço da extensão fronteiriça. Nos últimos 15 anos, mais de 5 mil imigrantes ilegais morreram ao tentar cruzar a fronteira, em virtude das altas temperaturas na região, em grande parte de clima desértico. Em alguns pontos, existem também cercas de arames que impedem qualquer contato entre os dois lados. Com uma altura de 5 metros, o muro dispõe de equipamentos como detectores infravermelhos, câmeras, radares, torres de controle e sensores de terra. A gente vê aí uma fronteira bem resguardada, né? Uma fronteira aí onde eles buscam, né? Não buscam não ter aí a entrada desses imigrantes em suas regiões, tá bom? Nas suas terras. E aí a gente vê aí um confronto após o Trump assumir por conta da deportação desses imigrantes legais, principalmente na área aí de atendimento às crianças, né? Crianças que ficam retidas no país e seus pais são deportados e vice-versa, as crianças que são deportadas sem nenhum acompanhante, tá? Sem nenhum acompanhamento de ambos os países. Então aí há uma preocupação também com o tráfico humano. Tá? O tráfico humano ainda hoje é o maior crime da humanidade, tá? Por ano, muitas pessoas são traficadas para diversos países e para diversas funções. Então, a gente vai desde prostituição até trabalho escravo. Então, assim, o tráfico é muito grande de pessoas. O tráfico humano ainda é um dos maiores crimes da humanidade. E a gente tem um exemplo aqui, né, do muro, e a gente vê aí uma área urbana próxima, né? A gente está vendo aqui, ó, de ambos os lados aqui a gente vai ter uma área urbana, certo? E só de olhar aqui a gente já vê o estilo não, né? A gente já consegue ver o clima, né? Esse clima desértico, esse clima árido, bem quente, intenso, né? Olha só. A gente já consegue observar isso, né? E um relevo bem acidentado que dificulta ainda mais a jornada, né? A caminhada,
mas exaustivo, certo? Panorama regional das migrações. Matheus, você lê para mim, Matheus Augusto? Alô? Tô ouvindo, pode Eu ler. não sei se vai dar para entender, eu acho que minha internet vai cair um pouco, mas beleza. Panorama regional das migrações. Apesar das frequentes notícias de uma massiva entrada de imigrantes africanos na Europa, os dados indicam uma situação diferente. De acordo com o Banco Nacional, apenas 3% da população africana, ou seja, 30 milhões de pessoas, emigrou para outros países em 2010, sendo 2/3 para países da própria África. Então, a gente vai ver aí uma migração que se julgava mais intensa, mas acaba sendo, aí, de acordo com o Banco Mundial, de apenas 3% da população africana, certo? A gente tem que pensar também que aqui eles não têm as condições para efetuar essas migrações muitas vezes, né? As migrações subsaarianas têm como característica marcante serem intrarregionais e motivadas pela busca de empregos em países vizinhos. Já as imigrações setentrionais ocorrem também no interior do continente, mas apresentam deslocamento mais regulares para a Europa. A gente vai ver aí uma que é a busca por melhores condições de vida e outra que é a fuga de conflitos, tá bom? Mesmo porque a gente vai ver aí nessa região citada Israel, Líbia, né? Uma série de países aí que vivem em conflitos armados, tá? Na América, em 2010, a maioria das migrações foi motivada por catástrofes naturais e pela busca por melhores condições de vida em outros países. Terremoto no Haiti, ocorrido em janeiro de 2010, provocou 300 mil mortes e o deslocamento de mais de 1,5 milhão de pessoas para albergues improvisados no próprio país. De acordo com os dados da OIM, em maio de 2011, 640 mil pessoas ainda residiam em albergues improvisados, sem condições de retornar para suas moradias. Então, a gente vê aí uma crescente muito grande, né, das pessoas. Por quê? Porque elas saem de catástrofes naturais. Então, a gente vai ter terremotos, tsunami, alagamentos, né? Então, a gente vê aqui no próprio Brasil, a região de Minas, a gente teve aí uma grande saída da população de algumas cidades em busca de melhores condições por questão dos alagamentos que ocorreram, tá? Pode ler o MM, os Estados Unidos. Beleza. Estados Unidos são o país do continente que mais acolheu imigrantes em 2010. Nesse ano, foi registrada a entrada de 1 milhão de imigrantes, sendo a maioria de origem hispânica. A expressiva presença de comunidades hispânicas nos Estados Unidos foi ratificada pelo censo de 2010. 16,3% da população dos Estados Unidos, que corresponde a mais de 50 milhões de habitantes, pertence a esse grupo. Esse número, em torno de 12 milhões, são mexicanos, ou seja, 1 em cada 4 imigrantes latinos-americanos são mexicanos, também denominados braceiros. O restante são, por exemplo, os balseiros, vindos principalmente de Cuba e dos outros lugares do Caribe, e os brazucas, brasileiros que imigram para diversos estados norte-americanos em busca de emprego e melhores condições de vida. Então, a gente vê aí, e quando coloca hispânicos, vocês sabem o que significa o termo? Que tem descendência espanhola, tá? E a gente vê aí uma questão de imigração muito intensa no ano de 2010. Tudo isso tem a ver também com estruturação de governo que está no poder naquele momento, que torna mais suscetível ou não a migração, tá? E a gente vê aí que a gente vai ter tanto com relação ao México e regiões ali do continente da América Central, mas também aqui uma intensidade de brasileiros, tanto que são citados aqui como brazucas, né?
um número bem grande aí de brasileiros, tá? Também ocorrem migrações de populações da Ásia Meridional para o Equador, o Peru e a entrada de imigrantes no Nepal, Paquistão, Sri Lanka e Bangladesh. Aumentou cerca de 300% nos últimos anos. Então, a gente vê aí uma migração intensa também na região da Ásia, tá? Nos últimos anos, as migrações asiáticas foram influenciadas diretamente por catástrofes naturais, terremotos na China, no Japão e na Índia, inundações no Sudeste Asiático e no Paquistão, além de secas prolongadas que afetaram cerca de 250 milhões de pessoas. Só em 2010, as inundações no Paquistão desalojaram 11 milhões de pessoas que buscaram refúgio em outros países do continente. Essa situação foi responsável pelo maior contingente de migrações do mundo, segundo dados do Banco Mundial. Em 2010, as 10 maiores imigrações concentravam-se na Ásia. Então, a gente vai ver aí na Ásia, tá, uma sucessão de catástrofes. A gente teve aí o tsunami em 2004, depois tivemos um terremoto de escala de 9 ponto alguma coisa no Japão, depois um outro terremoto também que atingiu aí a área da China e do Japão, e aí inundações no Paquistão e uma grande extensão de área de seca prolongada na Índia. Lembra do filme que eu passei o ano passado, que ainda não teve oportunidade de assistir, fique à vontade para assistir, aquele filme Seremos História, fala bem disso. Então, ali na Índia eles tiveram... Alô, voltei, desculpe. A gente teve aí um grande momento aí de seca, né? E depois inundação, que acabou com a plantação de cebola. Então, eles vêm aí de uma intensa seca, faz o plantio da terra na época de chuva, e aí tem uma inundação, perde a safra. Então, a fome é dobrada, eles não conseguem desenvolver nenhum tipo de cultura, né? Nenhum tipo de agricultura, tá? Eu vou deixar aí Sobre a Mesma Lua para vocês procurarem, tentar assistir, tá? Ou Seremos História, se vocês conseguirem assistir também, não tem problema se não conseguir, mas é só para ganhar aí mais recursos para falar das questões de imigração. Vou mandar para vocês no grupo mais 2 filmes também de indicativa que mostra aí questões de imigração. E aí a gente continua na próxima aula, porque está acabando aqui o tempo de recurso e mesmo que eu faça outra, aí só teria mais 10 minutos, tá bom? Ficou alguma dúvida com relação a isso? Com as questões de imigração? Não, tranquilo. Tá, então a gente acabou de falar sobre o índice de natalidade. A Europa tem um dos mais baixos índices de fecundidade e natalidade do mundo, mas ao mesmo tempo tem um dos maiores índices de crescimento populacional. E isso se dá por quê? Pela questão aí que a gente sabe da migração, dessa migração que tem. E aí a gente vai ter vários tipos de migração. Aqueles que buscam melhores condições de trabalho e de vida, né? Aqueles que estão fugindo de conflitos e aqueles que são obrigados a sair das suas áreas por catástrofes naturais. Terremotos, tsunamis, inundações, né? Então está desalojado, não tem o que fazer. Então são aí alguns motivos que se mostram aí persistentes nas questões de migrações do mundo, tá bom? Então estamos encerrando por aí. Obrigada e até